Fala, palmeirense. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário que você vai estar assistindo esse vídeo. Obrigado por estar aqui no canal Diego Ioá Tumarada. E a Barca vai ganhando forma, hein? Começa a ganhar forma a Barca. Jogadores que vão sair começam a se desenhar. Jogadores que podem sair, que interessam para outros times, começam a aparecer o nome também cada vez mais forte. Vai ficando mais claro como é que vai ser o Palmeiras 2026, pelo menos na parte de quem sai. Na parte de quem chega, tudo muito obscuro ainda, muita especulação, então cuidado você também que tá aí lendo de muito site, tá vindo esse cara, não tá vindo esse outro. Devagar. Antes de falar das barcas, pedi para você se inscrever no nosso canal, o canal Diego Ioá Tumarada, chegando aí em 15.500 inscritos. Será que a gente chega em 16 mil até o final do ano? Conto com você, se você tá aqui assistindo esse vídeo, dá uma chance pra gente, segue a gente aí, nem se for por uma semaninha, aí se você não gostar em uma semaninha, você dá um follow, beleza? Se você quiser fazer um test drive ainda mais importante, mais legal pra gente, apoia.se/Diego Marada, patreon.com/C/Diego Marada, se você tá fora do país, beleza? Seu cartão é de fora do país, né? Que você dando fora, você ainda consegue comprar com um cartão, consegue ainda ter um cartão Brasil, mas se seu cartão não fala com instituições do Brasil, aí você pode apoiar pelo Patreon, beleza? Bom, vamos falar da Barca? Garantido, hein? Informação que eu vi muita gente falando, vi na live do TLD, do meu amigo Gustavo Soler também falando sobre isso, também bate com a informação que eu tinha, então com segurança dá para afirmar para vocês que o Emiliano Martinez e o Mikael, que são jogadores que custaram juntos 80 e poucos milhões de reais ao Palmeiras, não estão nos planos mais, são jogadores que não deram certo, não vingaram, não se adaptaram, é deles que o Abel estava falando quando falou em não adaptação ao elenco, na entrevista que ele deu para a TV Palmeiras Sporting Bet. Quando ele fala da não adaptação, jogadores que não se adaptaram, ele está falando de Mikael e Emiliano Martinez. O Mikael, vamos lembrar, que começou com moral, um jogador que chegou ali, o Abel falou que melhorou a saída, deu um upgrade, é um jogador canhoto que ele sempre quis, pipipi, mas na hora do vamos ver, ele acabou ficando até atrás do Benedetti com opção, não deu certo, paciência, bola para frente. Muito boa sorte, Mikael, que pelo menos jogar com vontade, com dedicação, ele sempre jogou. Mas, infelizmente, não rolou. Apesar que o Mikael foi titular contra o Botafogo contra o Chelsea no Mundial de Clubes, né? O Gomes foi expulso, enfim, que loucura, né? E aí, tá saído. E Martínez, que é jogador de seleção uruguaia, que o Marcelo Bielsa gosta dele, ele entra como titular com uma certa frequência, também não adaptou, jogador na minha visão, lento, jogador muito óbvio, de jogadas muito óbvias, de passes muito óbvios. É um jogador que, até na parte de destruição de jogadas, ele ficou bem ranqueado, ele tá ali entre os 3 melhores em ações defensivas, em especial desarmes, mas é pouco. O Palmeiras precisa de um 5, né? O Palmeiras precisa, além de um 5 que destrua muito bem, que construa muito bem, né? Então, o Emiliano Martinez hoje, ele tá nessa lista aí de, não vamos ficar com ele. Aí o staff dele vê o que quer fazer, mas ele tem mercado, acredito que o Palmeiras não deva perder recursos com nenhum dos dois, para ser bem sincero, né? Mas acho que o Emiliano tem ainda mais mercado para ser um jogador de seleção, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. 2 jogadores que o Palmeiras lamenta, mas possivelmente vai ter que negociar. Estamos falando de Flaco Lopes, que é um jogador que realmente não vai ter o que fazer para segurar. O Palmeiras, segundo informações do Soler, que também batem com o que eu ouvi, espera a Copa do Mundo, mas também nem que você não tivesse ouvido e não confiasse na informação que eu peguei, seria um raciocínio mais ou menos óbvio, né? Porque é um jogador que pode ir para o Mundial, né? Então é um jogador que acredita-se que pode ter uma margem de valorização ainda, né? Até a Copa do Mundo. Se ele for para a Copa do Mundo, aí já era, o valor dele vai explodir. O Palmeiras deve fazer uns melhores negócios da sua história, aí, considerando o que pagou para trazer, na casa de 7 milhões de dólares, e pode negociar por muito mais. Então, o Flaco é um cara que o Palmeiras trabalha com a ideia de que pode ser que perca. Não gostaria de perdê-lo, mas já trata meio como inevitável, assim. O cara vai sair, o cara tem mercado, o cara tá há muitos anos no Palmeiras, né? Então, dificilmente ele não sai. O caso parecido é do Alan, tá? O Alan dói mais no coração ainda falar, por um jogador muito jovem, promissor, mas uma cria da base que estourou. Interessa ao Newcastle, que já até, pelo que eu apurei, já conversou, já sondou o Palmeiras sobre o jogador, não fez proposta, não chegou nada com papel timbrado lá, o Barros, avalia aí o que você quer fazer. Mas é um jogador que já apareceu aí na pauta do Newcastle. O Newcastle tem dinheiro pra caramba, né? Newcastle que tem dinheiro pra caramba, dinheiro dos sauditas aí, e dificilmente o Alan fica, mas se não for para o Newcastle vai para outro lugar. É um jogador muito bem avaliado, muito bem visto pelo mercado de fora.
Então, dois que o Palmeiras gostaria de se livrar, não sabe se consegue. Estão falando aí do Mikael e do Martinez, dois que o Palmeiras não gostaria de se livrar, mas talvez tenha que negociar. Estão falando do Alan e do Flaco Lopes, né? O Alan, ele vai sair por uma bala, ele vai sair por muita grana. Então, no fim das contas, vai acabar até valendo a pena de certa maneira, né? Mas é muita grana, cara. Muita grana que deve chegar, porque é um jogador que todo mundo tá vendo, né? Que faz diferença. E o grande cartão de visita dele é o Estevão, o Endrick menos agora que o Endrick tá embaixo, né? Mas Estevão, outros garotos que saíram, em especial o Estevão hoje em dia, que é o grande expoente aí da base do Palmeiras, né? Da academia de formação de jogadores. Então, o Alan é um cara que o Palmeiras entende. Também entende que ida para a Copa é um pouco mais fora de mão, mas na janela do meio do ano talvez seja melhor para ele. Haverá uma janela mais longa de meio do ano, né? A janela de intertemporada vai ser gigante. É bizarro, né? Mas isso vai acontecer. E aí, talvez até lá o Alan consiga até uma valorização também. Deve iniciar o ano como titular. E a tendência é que ele se valorize até lá. Jogadores que estão falando, pensados em outro clube. Dois sendo pensados no Grêmio, né? O Everton é um deles, sendo pensado no Grêmio. E o Rafael Veiga, segundo informações que vêm do Sul, tá? No Palmeiras isso não se confirma. Então, informações que vêm da imprensa do Rio Grande do Sul, que o Veiga é um jogador cotado para ser contratado. Fala-se em 7 milhões de euros, né? O Palmeiras fala em 12, pelo menos a informação que a gente vê também nas redes sociais. Valores oficialmente não consegui nenhuma informação, mas informações que vêm da imprensa do Rio Grande do Sul, 7 milhões de euros para a contratação do Veiga. O Palmeiras pensa em 12, seria um valor mais adequado, mas eu acho que por 7 abre-se negociação ou chega a ser algum lugar. O Everton, o Palmeiras não quer abrir mão do Everton, mas a questão do Everton é meramente contratual, né? O Palmeiras, assim como fez com o Rocha, como sugeriu ao Mike também, não está oferecendo contratos muito mais longos para esses atletas, está oferecendo contratos um pouquinho mais curtos, e aí os outros clubes, né, como foi com o Zé Rafael também, oferecem contratos mais longos, às vezes até para ganhar mais, né? Ou no caso do Everton, imagina que para ganhar menos, que ele é um dos melhores e maiores salários do Palmeiras, até pelo tempo que ele está no clube, né? Mas com mais longevidade. E aí o jogador que já está mais caminhando para o fim da carreira, o Everton está perto dos 40, né? Não tem como dizer que ele não está próximo do fim da carreira. Ele tem um físico assim meio parecido até com o do Fábio, até mais leve, né? Poderia jogar mais tempo. Mas eu tenho notado um declínio físico nele já há um tempinho, em relação de reflexos, assim, então E o Palmeiras tem substituto, né, que é o Carlos Miguel. Então se vier uma proposta realmente, com compensação financeira, eu acho que o Palmeiras abriria a mão do Everton, pensando na continuidade. Eu fui um crítico contumaz do Everton ao longo dessa temporada em especial, mas entendo que diante disso, já tendo o Carlos Miguel, né, já tendo feito investimento alto no Carlos Miguel, eu acho difícil de imaginar que o Everton seguiria tendo uma proposta em mãos. Mas é um jogador importante, é um jogador diferente, é um jogador muito diferente de Mikael, de Veiga e de Martinez, mas que eu não, pelo que eu conversei, pelo que eu estudei, pelo que eu vi de colegas também, entendendo quem são esses colegas, vendo... o Paulo Massini conversou sobre isso também, na live dele, no MM comigo. Eu acho que a situação do Everton pode apontar para o Rio Grande do Sul. Não gostaria, acho que ainda o Everton tem mais um ano no Palmeiras de qualidade. Acho que jogando, mas se não jogando, pelo menos fazendo parte do grupo, né? E talvez isso explique a renovação do Lomba, né? O Lomba, que eu fui pego de surpresa com a renovação há muito tempo. Alguns colegas iam falando em renovação para ele, a informação que eu tinha não apontava nesse sentido, em especial por conta dele, tá? Porque até onde eu sei ele não queria, mas já queria voltar para o Rio de Janeiro, né? Conversando com pessoas do entorno dele e com ele também. Sei que a esposa dele queria muito retornar para o Rio, eles têm família lá, mas talvez esse plano fique para mais um ano aí, tem uma renovação na mesa do Lomba para ele assinar. E quem já chegou é o Fux, né? Bruno Fux, ele já estava, agora ele vai ser jogador do Palmeiras definitivamente, o Palmeiras vai contratá-lo, já tá tudo certo, é jogador do Palmeiras. E que legal, acho que foi talvez junto com o Andrés e com o Vitor Roque aí, o grande destaque do Palmeiras do ano entre os reforços e talvez entre os jogadores mesmo, né? Acho que o Alan se junta a eles, né, como o destaque do ano, mas realmente foi dos principais jogadores do Palmeiras da temporada. E Bruno Fux tem coisa, né, aquilo que falam, né, o lixo de um é lixo do outro, né? Ele no Sul ele não necessariamente tem um grande moral, não saiu bem do Galo, no Galo ele jogava pouco, era pouco aproveitado, e no Palmeiras ele tá ganhando cada vez mais espaço. Em não vindo um 5, talvez ele comece o ano como titular ali, como primeiro volante, né, o que é muito legal. Pro Palmeiras, inclusive, porque ele é o melhor passe longo do Palmeiras hoje, pelo chão, é dele, melhor até que o
que o do Andreas Pereira, né? Agora falando de chegada, atenção para os nomes que eu vou falar que estão muito próximos do Palmeiras, hein? Nenhum. Claro que o Palmeiras está negociando, claro que o Palmeiras está indo atrás, claro que o Palmeiras tem, já se falou do Santiago Sousa, já se falaram de outros jogadores, mas, cara, tá difícil saber, não tem nenhum lead assim apontando para alguma coisa, já se falaram muitos nomes, cuidado com os nomes que estão sendo falados, tá? Tem muita gente que tem interesse, né? Falou-se muito do, por exemplo, Denilson do Cuiabá, mas eu não consigo cravar essa negociação acontecendo. Falou-se do Luiz Gustavo, esse São Paulo, volante do 7-1. Eu particularmente não traria, né? Informação do Massa. Eu particularmente não traria, e eu não tenho essa informação, confiro no que o Massa falou. Tanto do Denilson quanto do Luiz Gustavo eu não tenho informações, mas muitos colegas têm falado de ambos, então dá para acreditar que pelo menos alguma coisa tem, né? Mas são jogadores bem fora da curva, assim como é o caso do Fabinho também, que é uma vinda descartada aí. E o Palmeiras continua atrás, né? Se a gente não sabe quem, a gente sabe onde. Estamos falando de lateral direito. Ontem a Júlia Leandrush, a influencer palmeirense russa, que tem muito contato nas categorias de base, afirmou que dificilmente o Gilberto fica no Palmeiras. Queria entender um pouquinho melhor porque essa aversão ao Gilberto, mas um dia a gente vai saber ou não, né? Até hoje a gente não sabe muito bem a questão do Naves, a gente tem algumas informações, mas não sabemos porque não deu certo. Mas lateral direito, volante vai precisar, porque o Aníbal também não tá necessariamente na vitrine, na barca, mas é um jogador que o Palmeiras não faz tanta questão se vier uma boa proposta, né? E o Martínez também tá nessa barca aí, então vai precisar mesmo com o Larsson subindo, então o Larsson talvez seja um reforço próximo ano, assim como o Riquelme Felipe, que não tá numa barca e também nem tá na lista dos que ficam, a situação ainda que tá um pouco indefinida, porque ele não foi assim definitivamente efetivado. Mas o que a gente sabe, informação que a carreira dele aponta mais para o exterior do que para o mercado interno, mais do que para o Palmeiras, beleza? Então a barca começa a ganhar forma, a de saída, a de chegada já tá ali esperando quem vai embarcar nela, mas ainda não tem ainda a definição de quem vai sentar em qual lugar. E é isso, o Palmeiras vai se desenhando para 26, mas para ser sincero, o Palmeiras de 26 já se reforçou com 700 milhões. Ah, Marada, tá passando pano. Não, gente, é que funciona assim. Você gasta uma bala dessa, você não gasta pensando num ano, você gasta pensando em vários. Então, reforços para essa temporada a gente pode computar, além do Fux que já veio, a gente pode computar outros caras. O Fux é um reforço do próximo ano, o Jeff é um reforço do próximo ano, o Kelvin é um reforço do próximo ano, o Carlos Miguel é um reforço do próximo ano. Todos esses caras que vieram, eles na verdade, eles também são reforços para os anos seguintes, tá? É um movimento natural, depois de um ano que você gasta 700 e tanto, você não gasta tanto no ano seguinte. Mas mesmo assim o Palmeiras vai investir, não vai chegar perto dos 700, deve bater na casa de 300 e pouco, né? O orçamento fala em 390, e eu acredito que alguma coisa nesse sentido vai ter. Mas qualquer nome que a gente falar agora pra vocês, pelo menos eu falo em meu nome, qualquer nome que eu trouxer agora pra vocês, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, vai ser meramente especulativo nesse momento, embora aponte em alguma direção, não dá pra cravar nada. Beleza? Muito obrigado por você estar aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu hype. Somos 15.300. Vamos chegar em 16 mil. Vocês me ajudam? Não custa nada se inscrever. Like. Apoia.se/Diego Marada. Patreon.com/C/Diego Marada. Mas o Apoia está bombando ali. Estamos chegando em mais de quase 55 apoios. 2 grupos de WhatsApp. Trocamos ideia direto. E se você quer ser parceiro do canal, estamos aqui para conversar com vocês, beleza? Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.